E aí, tio Denis na área. Então, a semana tá aí cheia de desafios, começando agora. E às vezes a gente tem aquele medo do que vai ser, medo de não dar conta de fazer as coisas. Geralmente quem tá nessa jornada, às vezes se preocupa até porque logo vão começar a chegar as contas para pagar e às vezes a gente tem medo até de não dar conta de pagar as coisas, né? Às vezes você até tem dinheiro no banco, mas você fica pensando assim, e se não der, né? E às vezes a gente precisa ressignificar algumas coisas, até porque o medo, na verdade, ele paralisa a gente para uma série de coisas que a gente precisa fazer. E o medo não é uma coisa que vem de Deus, tá? Denis, agora você vai falar de religião. Não, é porque, na verdade, a gente precisa... Tudo bem, se você não acredita em Deus, isso não vai invalidar a existência dele e o poder que ele tem sobre a nossa vida, sobre a criação. Então, eu vou sim falar sobre Deus aqui, isso é inevitável, tá? E uma das coisas que eu tenho para te falar é justamente que a fé, quando você tem uma fé sólida, o medo em si ele não toma conta da sua vida. Claro, você vai ter medo, mas ele não vai te paralisar. A gente precisa, às vezes, ressignificar isso na nossa mente, porque a gente pensa que o medo é algo determinante e que vai ser aquilo que vai definir tudo na nossa vida. Mas não pode ser isso, tá? Um dos princípios lá que eu havia falado é o autogoverno. Se a gente tiver controle sobre o nosso cérebro, e a nossa fé, às vezes, também ela está vinculada a essas crenças que a gente tem, também tem algo que eu falei sobre as crenças limitantes, a gente precisa aumentar esses limites, esses batentes, aquelas coisas que fazem com que a gente tenha limites. Deus te criou uma máquina de última geração, só que às vezes a sua cabeça roda um software que está lá em 1995, o famoso Windows 95, tá? Que para alguns é até bom, mas se ele tivesse trabalhando nos dias de hoje, ele não teria compatibilidade nenhuma com o mundo que a gente vive. Então, por isso a gente precisa se atualizar. Então, tenta ressignificar no seu cérebro de que medo pode até acontecer, mas ele não pode tomar conta da nossa vida, tá? Então não deixa que o medo te paralise, nem nada que venha a, sei lá, te parar, tá? Então o medo, ele tem que ser controlado, e é controlado através da nossa crença, da nossa fé, tá? Principalmente a nossa fé em Deus. Amanhã eu vou voltar a falar, inclusive, sobre essa questão do ressignificar. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Logo, é mais fácil da gente assimilar. Eu também tinha muita dificuldade de fazer isso, mas a gente volta a se falar. Então,